Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Agradeço o convite da casa que nos dá a oportunidade de podermos compartilhar conhecimento do Evangelho de Jesus. E hoje a gente vai falar a importância da meditação e da ação. E para esse tema, ontem, na Casa Espírita na qual eu trabalho, veio uma psicografia. E essa psicografia, ela relata a vida de uma mulher que ela não tinha dado muita importância à pessoa com a qual ela estava. Muito obrigado. E ela relata, que ela tinha desconsiderado essa pessoa com a qual ela estava, e ela começou na sua juventude a trabalhar muitas coisas. Uma delas é fazer a comercialização do ser humano. Então ela contratava pessoas bonitas, mas não muito inteligentes. Por quê? Porque ela sabia que os homens iriam atrás dessas mulheres, e o que interessava para ela era a negociação, a bolsa de ouro desses homens. E ela foi levando a vida até um certo momento que ela tem um desencarne. E quando ela passou para o outro lado, ela relata nessa psicografia que ela não se reconhecia quem ela era, porque ela pensava que, como a vida naquela época era cheia da matéria, então ela percebeu que depois de muito tempo, que ela não relata quanto tempo é, que ela se deparou com a situação da realidade que ela estava. Então ela se viu muito mal na condição de espírito. E aí ela percebeu que ela tinha angariado muitas dores, tinha provocado muitas dores, ela tinha ceifado a vida em muitos lares, ela tinha feito muito mal com a postura que ela tem. E ela termina dizendo que, para todos que estavam naquele momento ouvindo aquela confissão, que realmente pudessem prestar atenção naquilo que está fazendo e está deixando de fazer. Então, o tema de meditação e ação, qual que é o propósito? É para que nós possamos pensar como que nós estamos levando a nossa vida. Às vezes nós não meditamos, às vezes nós pensamos. E às vezes muita gente acha que as coisas acontecem porque somos castigados. Não, nós não somos castigados. Tem muita coisa que acontece no nosso dia a dia para a gente poder dar atenção naquilo que nós estamos fazendo. Às vezes nós damos trabalho, às vezes nós não compreendemos, às vezes nós valorizamos certas situações de trabalho, ou às vezes nós não somos valorizados. Então tudo isso está dentro de uma normativa do Evangelho. Mas como é que eu devo trabalhar tudo isso? Então Joana de Ângeles, na sua mensagem número 35 do livro Jesus, o homem ideal, que ela trabalha muito nessa questão, ela tem colocado isso nessa mensagem, alguns pareceres. Então o livro chama-se O Homem Integral. Então, me permitam fazer algumas leituras, que ela diz o seguinte: em primeiro lugar, a meditação deve ser inicialmente breve e gratificante, da qual se retorne com a agradável sensação de que o tempo foi insuficiente, o que predispõe o candidato a uma sua dilatação. Quando nós fazemos uma meditação, ponto de reflexão, nós vamos nos deparar o seguinte, com as nossas qualidades e os nossos defeitos.
Mas qual que é o objetivo de se conhecer as nossas qualidades e os nossos defeitos? Jesus nos disse, nós temos duas portas para atravessar. A opção é nossa, a porta estreita ou a porta larga. Quando eu faço essa meditação que a Joana nos coloca, eu vejo algumas coisas que eu não consigo superar e algumas outras coisas que eu faço com muita facilidade. Às vezes vira o hábito, mas o hábito tem duas qualidades: eu posso estar fazendo o bem ou eu posso estar fazendo o mal. Então eu tenho que ver essa situação, como é que eu estou trabalhando, como é que está sendo a nossa palavra, como é que está sendo a nossa ação. E essa meditação, ela não pode ficar assim o dia inteiro, porque nós temos responsabilidades, né? Nós temos que trabalhar, temos que conversar com a nossa companheira, com o nosso companheiro, com os nossos filhos, temos muita coisa para poder estar decidindo. Mas nesses pontos de reflexão, nós temos que pensar sobre aquilo que nós estamos fazendo, sobre aquilo que realmente cada um faz, porque nós somos todos diferentes e vai ser difícil. Se a gente pudesse fazer uma análise aqui, nós vamos encontrar que todos nós temos situações a enfrentar, mas nenhuma é igual a outra, nenhuma se parece com a minha e tampouco a minha se parece com a de alguém. Mas por que isso? Porque nós somos diferentes. É uma coisa ainda que nós não conseguimos entender essa questão. E através de uma concentração analítica, Joana nos diz o seguinte: nós conseguimos enxergar as nossas carências e problemas, defeitos e soluções de que nós poderemos dispor para aplicar no nosso caminho. Quando eu faço a leitura do Evangelho, ele nos traz a questão da humildade, da caridade, da fé, nos traz a questão da resignação, nos traz a questão da gentileza. Então, todo esse conteúdo nós podemos ler, podemos entender, até podemos explicar. Na meditação, o que está acontecendo com tudo isso? Eu consigo aplicar isso? Por exemplo, nessa história que nós narramos, será que essa pessoa que em algum momento parou para analisar o que ela estava fazendo? Possivelmente não. Possivelmente ela valorizou o quê? A condição monetária. Ela estava focada na questão monetária. Então, nós estamos assim, eu estou entendendo o motivo da minha existência, eu estou entendendo o que significa toda essa questão, porque eu tenho um lar, porque tenho um trabalho, porque existe o centro, porque existem as pessoas. Tudo isso tem um significado, mas cada um vai trabalhar e vai dar um significado a isso. Agora, nós temos o quê? Tempos de aprendizagem, cada um tem seu tempo. Então, até os apóstolos tinham essa questão de dúvidas, porque quando Jesus começou a falar a respeito da existência, do verdadeiro sentido da vida, eles já queriam levar tudo isso para a sociedade da época, queriam converter todo mundo. E aí Jesus dizia assim: primeiro nós devemos conhecer as necessidades de cada um para poder o quê? Conversar aquilo que ele entende. É a mesma coisa assim, como uma criança, por exemplo, que está aprendendo as 4 operações, mas se eu falar sobre trigonometria, triângulo, retângulo, vai entender? Não vai entender, vai ter essa dificuldade. Mas a partir do momento que eu, como professor que estou ali na frente, eu consigo verificar que ela tem dificuldade e ela
é importante ela saber daquilo lá, então eu vou atingir a necessidade dela. E a partir desse conhecimento, ela vai começar a adquirir aquilo que ela precisa. Por exemplo, por que nós estudamos até o 3º ano? Por que a gente precisa isso? Já pararam para pensar? Nós, quando entramos na primeira série, nós estamos nos preparando para a vida profissional. Porque na nossa vida profissional, nós vamos trabalhar disciplina, nós vamos trabalhar organização, nós vamos trabalhar trabalho em equipe, e isso são coisas que a gente tem muita dificuldade de entender. Tem pessoas que são extremamente organizadas e às vezes a gente não consegue entrar no ritmo dela porque ela decide rápido, mas o que ajuda a decidir rápido é a organização que ela tem. Diante desse tema, às vezes nós temos muitas dificuldades. E o que acontece? Essa disciplina ela é muito importante para nós. Essa disciplina ela nos acaba nos alertando. Mas a importância dessa disciplina a gente acaba conhecendo na meditação. Porque a partir da meditação eu posso partir para uma ação. Só que essa ação ela vai ter um objetivo. Por exemplo, se eu conseguir entender o que é resignação, o que é humildade, isso eu vou incorporar nas minhas ações. E eu vou ter que ter muita coragem para poder empregar isso em relação a mim. Né? Então, a meditação, ela não se trata de uma gincana mental, como Joana de Ângeles disse. Por exemplo, se o espírito na qual acabou narrando a sua história, se ele tivesse parado para poder analisar o que ele estava fazendo e como estava fazendo, possivelmente o rumo seria outro. E o que acontece na nossa vida também, às vezes nós pensamos que estamos fazendo certas coisas da forma correta e às vezes nós não conseguimos os resultados esperados. Na meditação, levando em conta o entendimento do porquê que nós estamos aqui, aí a gente tem todo um contexto diferente. Por exemplo, para mim está muito claro isso. Eu estou aqui para aprender. Como é que a gente sabe disso? Tem determinadas coisas que acontecem na nossa vida que eu não sei. Perguntar para mim, não sei. Por exemplo, eu não sou médico, não sou psicólogo. Então são atividades que, por exemplo, se eu quiser aprender, se eu quiser me tornar uma pessoa sábia dentro dessa área, então eu tenho que estudar. Se eu tenho que estudar, é porque eu não sei. Então, se eu não sei, eu tenho que aprender. Então, como eu tenho várias situações que eu gostaria de aprender, então eu sou um aprendiz. E isso tem que ficar claro, muito claro, para que a gente possa entender o valor da meditação. Quando a meditação é incorporada, nós evitamos grandes problemas. Por exemplo, quando nós estivermos no nosso desencarne, nós vamos saber a nossa condição. Nós vamos entender. Então, hoje é muito importante sabermos o que eu faço bem e o que eu tenho dificuldade para poder trabalhar aquilo que está diante de mim. Pode ser no meu trabalho, pode ser na escola, né? E hoje nós temos muitas pessoas, né, que estão estourando por qualquer coisa, né? Então hoje praticamente a violência ela é generalizada. Então essa observação ela tem que ser muito sincera. Por quê? Porque eu tenho que identificar quais os recursos que eu tenho dentro de mim que está desenvolvido. Tenho um pensamento rápido? Consigo entender na profundidade
ou eu tenho dificuldade. Nossa, eu tenho que passar 3, 4 vezes o filme para me poder entender o que está acontecendo. Às vezes a pessoa, nossa, ela tem que falar 3, 4 vezes para me poder enxergar a profundidade do problema. Se eu tenho essa deficiência, ou às vezes assim, eu sou muito ligado nessa condição, que eu gosto de saber as coisas com muitos detalhes, então eu tenho que saber utilizar isso. O que acontece é o seguinte: quando nós fazemos essa meditação, além dos recursos que estão ao nosso alcance, também nós vamos estar trabalhando com os nossos temores, com os nossos condicionamentos, as emoções perturbadoras que não são habituais, tá? Então a gente não tem que ter medo, para que realmente isso não se manifeste. Como é que a gente quebra isso? Quando nós sabemos quem nós somos, o autodescobrimento. Nós podemos tudo com certeza, só que tem algumas coisas que às vezes nos colocam certos receios. Quem não teve um colega de trabalho que às vezes por uma promoção acabou ficando contente? Eu já vivenciei isso. Ele ficou feliz. A história foi que essa pessoa se aposentou, trabalhou a vida inteira, numa sexta-feira ele se despediu, e na segunda-feira da semana seguinte a esposa aparece na empresa e diz: faleceu. E eis que eu vejo um colega meu indo para um canto da empresa contente, porque ele sabia que ia ficar no lugar dele, né? E às vezes nós presenciamos isso, e às vezes isso acaba nos revoltando. Então, quando nós nos revoltamos, são situações perturbadoras que nós mesmos criamos, porque o problema é dele, não é um problema meu. Se ele está naquele estado de que eu não concordo, é melhor que a gente fique quieto, não demonstre a nossa opinião, mas o problema é dele, porque a gente, quando começa a observar isso, nós começamos a trazer perturbações para nós. Então, é assim, cada um é responsável por aquilo que faz. Nós não devemos condenar. Se nós podemos ajudar, vamos ajudar, mas cabe a cada um de nós respeitar. Por quê? Porque Jesus respeita as nossas decisões. Nós temos o livre-arbítrio. Como ele diz, se você planta uva, o que a gente vai colher? Uva. Se a gente planta morango, não vai colher abacaxi. Concorda comigo? Então, o que será que eu estou plantando nessa questão? Será que a fruta que eu estou plantando dentro dessa questão da meditação e da ação vai dar certo? Será que essa moça, quando ela focou na questão do dinheiro e acabou transformando aquelas pessoas em objetos de consumo, ela não avaliou isso, né? Então, quando ela chegou ao plano espiritual, ela se viu numa real situação, né? E a doutrina espírita nos mostra como são essas situações. Nós temos aí várias obras que realmente nos convidam a fazer uma leitura para que realmente nós possamos analisar e ver isso. Então, cada situação que nós enfrentamos deve ser estudado, deve ser aplicada uma proposta, e tem que ser estudada de uma forma bem calma, bem serena, né? Com muita naturalidade. Ou seja, por exemplo, às vezes eu encontro um colega de serviço que me critica, e às vezes eu não concordo.
eu entro numa discordância. Todo mundo tem isso, não tem? Já passou por isso, não passaram? Às vezes é uma crítica muito severa. E às vezes, comigo também já aconteceu, com uma colega que trabalhava comigo, e ela tinha aquela sede, né, de querer mostrar serviço, tinha aquela sede de querer dizer que o cargo que ela estava ocupando, ela era muito responsável. Então, entender isso, para mim naquela época, foi muito difícil. Mas olha só, o ano passado a situação se repetiu novamente, só que com um outro ambiente, com uma outra pessoa. Mas a minha atitude já foi diferente, né? Minha atitude foi diferente. A doutrina me passou conhecimento para poder entender aquela pessoa, muito mais jovem do que eu, muito mais inteligente, ativa, e ela precisava mostrar que ela era competente. Então o que a gente fez? O que eu fiz? Deixei o caminho livre para ela poder tomar as atitudes que ela quisesse no meu trabalho. Ela tinha essa necessidade, né? E quando nós fazemos essa ação, isso nos traz muitos benefícios. Por quê? Porque a gente percebe que nós estamos em outra situação, numa outra sintonia. Títulos, cargos que a gente faz, que são destacados, por exemplo, assim, eu trabalho numa empresa A. Nossa, você trabalha em empresa A? Legal, bacana. Mas quando você fala assim, nossa, eu trabalho na empresa X, qual que é mesmo? X. A pessoa te respeita pelo cargo que você ocupa naquela empresa classe A. Isso não é legal, né? Porque a pessoa acaba se iludindo. Por exemplo, algum tempo atrás, eu fui coordenador do curso de técnicos de plásticos, né? E foi feito um convênio, uma parceria com uma empresa. Aí, quando eu fui fazer a aula prática com o pessoal, tinha um dos alunos que era encarregado no período da noite, e ele se mostrava como uma pessoa gerente da área, né? E eu apenas comuniquei à empresa dizendo que aquele aluno, ele é um bom profissional, que ele é uma pessoa que toma decisões, mas foi dado muita liberdade para ele, e ele, no momento que tiver vamos dizer assim, uma situação que teria que enxugar, né? Como diz assim, cortar os custos, ele possivelmente ia sofrer muito. Por quê? Porque a empresa deu uma liberdade muito grande e da noite para o dia ele foi cortado. Então eu relatei isso ao setor de RH e a minha resposta foi o quê? Estou esperando isso até hoje. Então tem algumas empresas que não se importam com o ser humano, e isso traz problemas seríssimos na conduta do ser humano. Então, se Jesus teve muita bondade para com esse espírito que nós acabamos narrando no começo do nosso encontro, levou em considerações, talvez não teve ninguém que a aconselhou, talvez não houve alguém que disse, olha, toma cuidado. Talvez teve o outro lado, né? Não, vai em frente, é isso mesmo, o ser humano foi feito para isso, tem que espremer que nem laranja, o cara é um idiota, o cara é ignorante, vai lá e toma tudo dele. A gente ouve isso, né? Em alguns lugares, a gente ouve isso, até hoje, infelizmente. Mas isso é falta da fraternidade que Jesus nos ensina. A fraternidade, ela tem que ser conquistada por cada um. Então, quando essa sociedade vai surgir da regeneração? É quando todos os espíritos estiverem na mesma sintonia. Aí vamos partir para um outro mundo, né? Termina a regeneração, depois vem o caminho para ser um
um mundo feliz. Depois do mundo feliz, aí vai ser o mundo nas esferas superiores. Aí depois das esferas superiores, a gente vai trabalhando já no cosmos, né? Então, é muito interessante que essa questão da meditação, a gente tenha muito cuidado com isso, né? Então, todos nós fazemos? Fica a pergunta, né? Tá? Então, no próprio Livro dos Espíritos, no Evangelho, nós temos Santo Agostinho, né? Que ele nos recomenda que, antes de dormir, que a gente possa pensar no nosso dia a dia. Como é que eu fui? O que eu fiz de bom? O que eu preciso corrigir? Isso até virar um hábito, é uma questão de fazê-lo todos os dias. E aí, nós vamos perceber que estamos melhorando. Talvez não seja aquela situação que, né, a gente não vai virar um Chico Xavier nem um Divaldo Pereira Franco. Mas o que é importante dentro desse processo é que nós vamos estar melhorando e às vezes nós vamos nos encontrar com as nossas próprias lágrimas. Mas quando alguém estiver chorando, nós vamos saber entender o quanto dói. E aí também nós crescemos em relação a isso. Então o Evangelho ele tem essa questão de saber acudir no momento oportuno e não utilizarmos a violência para podermos nos entender. Então, através dessa questão, desse parágrafo dessa lição de meditação e ação, a Joana de Ângeles, dentro disso, nos chama a atenção para que nós possamos cada vez mais darmos valor à nossa vida e podermos entender a nossa existência com sentido real. Então aí nós não vamos ter medo da morte, não vamos ter medo de enfrentar desafios, mas vamos buscar o quê? Ferramentas para poder resolver o problema, né? Às vezes aquele que quer entender, nós temos rapazes hoje que gostam muito de consertar, por exemplo, a parte hidráulica. O que ele vai fazer? Vai fazer um curso de hidráulica, aprender a mexer as ferramentas, com esse tipo de material e assim por diante. Então é isso. Então eu quero agradecer todo o carinho, toda a atenção de vocês que praticaram a caridade nesse momento e desejamos que a paz de Jesus possa envolvê-los a todos. Uma boa noite e uma ótima semana. Muito obrigado.